Olá! A nossa mensagem de hoje vem de Mateus 5:27 e diz o seguinte: Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Na mensagem de ontem a gente estava falando sobre como Jesus espera que nós, servos dele, tenhamos um padrão melhor do que o mundo aí considera que é certo e errado. E melhor até do que alguns falsos religiosos aí, como os fariseus daquela época, tinham como consideração. No versículo anterior, Jesus fala assim, sobre aquele versículo que fala que nós não devemos matar. Aí ele diz: Mas eu digo que nós não devemos nem, odiar a pessoa em nosso coração. Então ele vai mais longe, ele coloca um padrão mais elevado. Porque, como a gente estava falando ontem, né, não matar é uma coisa muito simples, né? Você não precisa fazer nada para chegar a isso. Então Jesus ele nos chama a uma obediência de ficar parado sem fazer nada, mas ele nos chama a uma obediência superior a Deus, a uma luta para fazer o bem, para ser santo, para levar uma vida direita. E aqui tem tudo a ver com o que a gente estava falando ontem, porque novamente ele pega um mandamento que já existia há muito tempo, não cometa adultério. Agora ele já pegou um pouco mais pesado, por quê? Porque muita gente fica assim, não matar, tranquilo, não matar, tranquilo, mas cometer adultério já é algo muito mais comum. E ainda ele vai mais longe. E ele também diz que aquela pessoa que olhar para aquele outro já com cobiça já cometeu adultério em seu coração. Então, Jesus está dizendo o quê? Que o pecado, ele não começa no fim. Claro, nada começa no fim, mas ouça o que eu vou dizer. O adultério, ele não acontece apenas naquele momento no final, quando tudo se consolida e aí a pessoa fica, meu Deus, o que eu fiz de errado? Eu cometi adultério. O adultério não é um acidente, você caiu, tropeçou e cometeu adultério. Não é assim. É uma coisa que começa a crescer no coração, é uma coisa que começa num relacionamento, uma conversinha aqui, outra ali, e você vai abrindo brecha, e várias ocasiões que você poderia cortar e você não corta, coisas que você não deveria fazer e você faz, e você vai semeando, você vai regando a plantinha do pecado, até que um dia chega naquele ponto, e aí você fica, meu Deus, o que foi que eu fiz, né? Tomara que não. Mas é curioso a gente pensar, porque Jesus nos leva a refletir que a gente pensa em regras muito básicas, como não matar, não adulterar, mas ele nos leva muito mais atrás e nos chama para cortar o mal pela raiz, para parar o pecado antes que ele cresça e vire algo concreto. Então, o cara que cometeu esse pecado, o cara que caiu em adultério, ele já cometeu pecado várias vezes e várias vezes. Como eu falei brincando da plantinha, né? Ele foi cultivando, foi crescendo, foi afofando a terra, foi regando, e ali, num dia, a planta do pecado cresceu, e aí ele, oh meu Deus, de onde surgiu essa planta do adultério aqui na minha vida? Você que cuidou dela, semeou, fez ela crescer dia após dia, aí um dia chegou naquele estado. Então, Jesus nos mostra aqui que nós temos que dar um corte, né, no pecado. Nós não podemos deixar as coisas irem fluindo, porque quando chega num ponto, às vezes, e isso acontece muitas vezes nessa área sexual, né, que as pessoas cometem erros e ficam assim, gente, mas eu sou humano, né? Mas eu fazer o quê, né? Acontece, né? É difícil se segurar, né? Mas eles não param para pensar em tudo o que eles fizeram que levou eles até aquele ponto que causou aquela situação. Porque o erro não é momentâneo, o erro é calculado e continua cometendo o erro e continua cometendo. A cada dia, uma nova chance de parar, de mudar, de decidir que não vai fazer isso, de acabar com tudo, mas continua cometendo o erro. Isso acontece às vezes também com pessoas que têm relações antes do casamento, uma coisa que não deveria acontecer, porque o sexo sempre esteve relacionado a um casal que está, né, em matrimônio.
E aí o pessoal depois fica tipo: "Ah, mas a gente não se aguentou". Mas aquilo, né, fica pensando nisso o tempo todo, vai para um lugar sozinho com a pessoa, fica gerando várias situações onde aquilo pode acontecer, tá cheio de fogo. E aí acontece, e aí fica tipo: "Oh, meu Deus, aconteceu. Aconteceu porque você estava nessa situação, você sabia que você sentia desse jeito, mesmo assim você se colocou nessa situação perigosa, e aí aconteceu". Então o pecado ele não cai assim, um meteoro do céu do nada na sua cabeça. É uma coisa que a gente vai construindo. Infelizmente, a gente vai construindo o pecado com erro após erro após erro. Jesus nos chama para cortar o mal pela raiz, para parar com isso já no começo. Por isso que ele fala para quando ele menciona que o pecado já começa no olhar. O pecado não começa quando a pessoa leva a outra para a cama, o pecado já começa no olhar mal intencionado, no pensamento maligno. E é nesse começo que nós já temos que repreender e buscar a ajuda do Senhor para que Ele possa nos purificar, nos dar uma nova mente, né, um novo coração e que Ele possa governar os nossos pensamentos e não só os nossos desejos. Porque pessoas que são dominadas completamente pelos seus desejos são pessoas que estão dispostas a fazer qualquer coisa para que elas possam ter o que elas querem. A pessoa que mata alguém é uma pessoa que se deixou levar pelo seu desejo. Uma pessoa que rouba alguma coisa é uma pessoa que se deixou levar pelo seu desejo. Uma pessoa que comete, né, atos de abuso é uma pessoa que se deixou levar pelo desejo que ela tinha. Mas tem certas horas que a gente fica assim: ah, mas eu estava com vontade. Estar com vontade não é desculpa, não justifica nada. Tem muita vontade nessa vida que as pessoas têm que elas não deveriam colocar em prática, porque tem muita coisa ruim às vezes que passa na cabeça do ser humano e são só pensamentos que uma hora vem e outra hora vai embora. Então nós não podemos ficar regando nessas coisas malignas na nossa vida. Tem que dar um corte, tem que dar um basta logo no começo e que Jesus Cristo possa habitar na sua mente, no seu coração e Ele vai te ajudar a conseguir fazer isso. Amém? Então, bom dia, fique com Deus e fique na paz.